Sabe aquela sensação de acordar no meio da noite, a mente tá ligada, mas o corpo nada? Simplesmente não responde. É uma das coisas mais apavorantes que alguém pode viver. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O que acontece quando se está consciente, mas de alguma forma preso dentro do próprio corpo. Pois é, essa descrição nossa, ela diz tudo, né? É o desespero de um episódio desses. É uma impotência total. A mente tá ali, gritando, mas o corpo continua dormindo. Essa é a essência da paralisia do sono. Para a gente entender direitinho esse fenômeno, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a experiência em si. Depois, a gente mergulha na ciência por trás disso. Vamos desvendar o mistério das alucinações e, no final, entender o que causa e como dá para lidar com a situação. Bora lá? Então, vamos começar por aí. O que é exatamente essa condição que, vamos combinar, parece coisa de filme de terror? Bom, a ciência chama isso de parassônia. O que isso quer dizer? Basicamente, é um distúrbio que rola bem ali, na fronteira entre estar acordado e dormindo. Não é um sonho, sabe? E também não é um pesadelo comum. É um estado de consciência real, só que num corpo que ainda não ligou. E olha só, pode parecer uma coisa super rara, meio bizarra, mas os dados mostram que não é não. 7,6%. Isso é quase 8% da população. É muita gente. Milhões de pessoas já sentiram essa mesma angústia. O que, claro, leva a gente para a próxima pergunta. Mas por que isso acontece? É aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque a neurociência entra para explicar o mistério. E o mais curioso é que o que parece uma falha bizarra do cérebro, na verdade é um mecanismo de proteção que só saiu um pouquinho do ritmo. Todo mundo aqui passa pelo sono REM, né? Aquela fase do sono em que os sonhos são super vivos, parecem reais. Pois é justamente aí que o nosso cérebro, de forma muito esperta, ativa uma medida de segurança. Essa medida de segurança tem nome, atonia REM. Pensa assim, é como se o cérebro tivesse um interruptor de segurança. Ele vira essa chave e desliga, temporariamente, os músculos voluntários. Para quê? Para impedir que a pessoa saia correndo ou pulando pela casa enquanto sonha que está numa maratona, por exemplo. É um sistema de proteção fundamental. Então, onde é que está o bug do sistema? A paralisia do sono acontece quando essa sequência dá uma engasgada. Olha só, a mente acorda, retoma a consciência, mas o corpo continua paralisado, ainda sob efeito da atonia. Aquele interruptor de segurança que devia desligar na hora fica ligado por mais alguns segundos, ou até minutos. No fim das contas, é isso, é uma breve desincronia, um desencontro entre a mente que já está acordada e o corpo que ainda está lá, no modo sono. É uma pequena falha neurológica, nada de sobrenatural. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender o porquê. Repara só, a atividade do cérebro durante o sono REM é altíssima, muito parecida com a de quando estamos acordados. É justamente nessa fronteira com o cérebro a todo vapor que essa transição pode falhar. A mente acorda, mas o corpo fica para trás. Ok, agora a gente entra na parte que talvez seja a mais assustadora de todas. As alucinações. As visões, os sons, aquela sensação de ter mais alguém no quarto. Por que tanta gente relata ver figuras estranhas, sombras, até demônios? Primeiro de tudo, é bom deixar claro, isso é muito, mas muito comum. Pensa só, 75%. 3 a cada 4 episódios vêm com essas alucinações. Ou seja, quem passa por isso não está só e muito menos imaginando coisas. É parte real da experiência. E a ciência tem uma explicação para isso, claro. O nome é alucinações hipnagógicas. Traduzindo, são basicamente restos do sonho. A mente acordou, mas o cérebro continua projetando aquelas imagens e sensações do sonho no quarto no mundo real. E os pesquisadores até dividiram essas alucinações em 3 tipos. Primeiro, a do intruso, que é aquela sensação horrível de que tem uma presença ameaçadora ali. Depois, a do íncubo, que é a pressão no peito, a dificuldade de respirar. E, por fim, tem as vestibulares motoras, que é a sensação de estar flutuando, de sair do corpo. Durante séculos, claro, o folclore tentou explicar isso. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a famosa lenda da pisadeira. Mas hoje, a neurociência dá uma resposta bem diferente. Aquele medo todo, a sensação de ameaça, é a nossa amígdala, o centro do medo no cérebro, que está hiperativa, disparando em meio à confusão da paralisia. Beleza, então a gente já entendeu o que é e como acontece. Agora a pergunta é, por quê?
Por que acontece com algumas pessoas e em certos momentos? Quais são os gatilhos? Essa lista de gatilhos aqui é, na prática, um guia do que mais bagunça o nosso sono. Dormir pouco, estresse lá no alto, horários todos irregulares, tudo isso está no topo. E um detalhe curioso, até a posição de dormir pode influenciar. Parece que dormir de barriga para cima aumenta as chances para muita gente. Agora, olha que interessante esse gráfico. Os números aqui contam uma história bem clara. Na população geral, a taxa é de 7,6%. Mas olha o pulo que dá em estudantes, mais de 28%. E em pacientes psiquiátricos, quase 32%. São grupos que, em geral, lidam com mais estresse e sono irregular. Isso só reforça a ligação direta entre o nosso estado mental e a qualidade do nosso sono. Certo. E agora, a parte mais prática, talvez a mais importante. Sabendo de tudo isso, o que dá para fazer, como prevenir ou, se acontecer, como lidar com o episódio. Para prevenir, o segredo é o que a gente chama de higiene do sono. E é mais simples do que parece. É ter uma rotina, dormir o suficiente, tentar controlar o estresse e deixar o quarto um lugar tranquilo para descansar. São hábitos que fortalecem o ciclo natural do sono e diminuem a chance daquela falha acontecer. Tá, mas e se acontecer? Durante o episódio, a chave é tentar não entrar em pânico. Tentar lembrar que é algo temporário, do cérebro e que vai passar. Uma técnica que ajuda muito é focar toda a energia em tentar mover uma coisinha pequena, tipo um dedo da mão ou do pé. Muitas vezes isso é o bastante para acordar o resto do corpo e encerrar a paralisia. Então, o ponto principal é este. Por mais apavorante que seja, a paralisia do sono não é perigosa fisicamente. E a nossa ferramenta mais poderosa contra ela é justamente o conhecimento. Entender o que está rolando no cérebro tira a força do medo do desconhecido. No fim das contas, a experiência toda muda de figura. Deixa de ser um ataque de outro mundo para se tornar o que realmente é, uma falha temporária e explicável do nosso cérebro. E talvez, só talvez, quando a gente troca um mito pela ciência, a gente consiga tirar o poder dessa sombra que assombra as nossas noites. A pergunta que fica é: será que o conhecimento é de fato a luz que consegue espantar os monstros?